A aula, entre aspas, de hoje é só para dar algumas dicas para vocês continuarem estudando química. Muita gente acha a química uma matéria difícil, uma matéria chata, uma matéria que você não consegue absorver, mas aqui eu dei uma pesquisada, eu dei uma verificada e procurei aqui algumas dicas que vão ajudar vocês a continuarem estudando, porque muita gente acha que química não é importante, mas no Enem a gente vê que caem muitas questões e é uma prova de que qualquer pontuação que você tirar a mais ajuda na nota final. Então a gente vai começar aqui. É uma aula bem mais rápida, a gente não vai se estender tipo 1 hora, é só bem mais rápido, é só um encerramento bem rápido. Também para quem planeja medicina. Esse planejar medicina é o que eu falo, é que você realmente vai atrás, se você tiver a oportunidade de fazer provas de outras universidades, você vai. Eu ainda peguei aqui 3 conteúdos, eu não vou explicar eles, eu só vou listar aqui para quem quiser cursar medicina, tem que estudar eles, porque possa ser que em algum concurso aí, alguma prova para medicina caia, mas pro final a gente vai ver isso aí. Bom, a animação tá demorando aqui. Em primeiro lugar, para você, antes de tudo, você tem que conhecer os princípios básicos da química. Né? Ela é uma matéria cheia de símbolos, é uma matéria cheia de representações. Então, o primeiro passo para você começar a estudar química, para você estudar e ter um bom conhecimento de química, é você ter o conhecimento da tabela periódica. Isso aí, a tabela periódica do 9º ano, creio eu que a escola de vocês deveria ter cobrado para vocês, ou decorar, entre aspas, que não é o correto, mas sim aprender a tabela periódica. É uma tabela extensa, são muitos elementos, mas ali você tirando algum tempo ali do seu dia para olhar, existe até mesmo sites que você pode ver os elementos na forma natural deles. Existe, no slide mais pra frente a gente vai ver que tem um site que até mesmo ele mostra o elemento real da tabela periódica, ele mostra para você, e você clica no elemento, ele mostra tudo bonitinho. Então, hoje em dia existem muitas ferramentas. Continuando, perdão, gente. Enfim, então você ter esse conhecimento da tabela periódica, porque as provas do Enem de Química vão te cobrar que você conheça esses elementos. Não se cobra elementos tipo muito difíceis como as camadas da tabela, mas elementos fáceis como nitrogênio, oxigênio. Você tem que saber a simbologia. Às vezes ele cobra para você o número atômico, a massa dele. Então, primeiro de tudo, você tem que ter o conhecimento da tabela periódica. É super importante isso. Vamos lá. A próxima coisa. Bom, vamos lá. A química é a ciência que estuda a natureza da matéria. A química, diferente da física, da biologia, ela vai realmente no primórdio da matéria, ela vai estudar do que nós somos feitos, de que cada elemento é feito, de que misturas são feitas esses elementos, e tudo que a gente tem no nosso planeta existe química, e no nosso universo existe química também. Então tá. Vamos lá. A química. Bom, a química e a biologia, elas conversam muito entre si, principalmente nas questões do Enem. Então, você tem que saber pegar a química, pegar o seu conhecimento de química, pegar o seu conhecimento de biologia e juntar os dois para você entender a questão. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui no slide que vocês estão vendo. A gente tem aqui, vamos com calma. Tem 6, esses 6 que vem, ó. Percebam que o 6 ele está separado do elemento. Esses 6 aqui que vem aqui, eles significam que existem 6 átomos de carbono, de gás carbônico, CO2 gás carbônico. Então, esses 6 que vem aqui meio separadinho, ó, ele está dizendo que para você que tem 6 gás carbônicos aqui. Aqui, ó, de novo, 12 H2O. Então, são 12 moléculas de água aqui. O que ele está dizendo aqui? Que 6 átomos de gás carbônico mais 12 moléculas de água se transformam nesses 3 coisas aqui. O que são essas 3 coisas aqui? Voltando ali para a biologia, você vai saber que esse C6H12O6 aqui é a molécula da glicose. Aqui a gente tem 6 moléculas de oxigênio e aqui 6 moléculas de água. O que é isso daqui? Isso aqui é a coisa que a gente mais fala da biologia, que é fotossíntese.
Ele vai consumir gás carbônico, consumir água, vai liberar para a planta glicose, oxigênio e água. Então, percebam que aqui está mostrando para você elementos químicos, mas aqui a gente tem uma reação que acontece na biologia. Então, principalmente com a biologia, existe essa conversa de disciplinas. Então, você tem que pegar a biologia, pegar a química. Então, tá, aqui temos símbolos químicos, mas o que está me mostrando para mim? O que esses elementos estão me falando? Você tem que ter esse conhecimento, como a gente acabou de ver aqui. Deu para você gás carbônico, deu para você água, mostrou o resultado dessa reação, e você, pegando seu conhecimento da biologia, você sabe que aqui ocorreu uma fotossíntese. Então, isso aqui é uma coisa que pode cair tanto em uma questão de química, como em uma questão de biologia. Então, é muito importante você ter o conhecimento dessas duas matérias. Não só dessas duas, lembrando que a prova do Enem é um conjunto de química, biologia e algumas outras geografia e algumas outras aí. Então, muitas das vezes você vai se deparar com esse tipo de questão do Enem, que você acha que é uma disciplina, mas é outra, e às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que pegar o seu conhecimento ali na hora, organizar as suas informações e entender a questão, o que a questão quer falar para você. Quem tiver mais interesse e quem não tiver dominando muito essa parte da biologia, aqui embaixo, ó, extra, entenda o balanceamento da equação química da fotossíntese. Pesquisem sobre isso na internet, existem vídeos, videoaulas, que é um conteúdo muito interessante. Ele vai explicar exatamente isso para você, a reação química da fotossíntese. Então, é importante, isso cai em biologia, mas eu já vi também cair em algumas coisas de química, nesse tipo de questão assim, que envolve as duas disciplinas. Então, esse foi o nosso primeiro ponto aí, a interdisciplinaridade entre essas duas matérias, não só entre essas duas, mas principalmente ali você tem que dar essa atenção à química e à biologia juntas. O próximo ponto que a gente tem, sobre a parte exata da química. A parte exata da química, ou seja, a parte que envolve cálculos, a parte que todo mundo fica, eu com certeza não sei isso daqui. A parte de cálculos da química é tipo... Como é que eu posso dizer para vocês? Para resolver, a parte de cálculo é muito parecido com uma receita, por exemplo. Por exemplo, se você vai fazer um brigadeiro, a receita do brigadeiro é uma lata de leite condensado, 5 colheres de achocolatado e uma de manteiga. Aí aqui a gente vai fazer uma analogia. Se você diminuir o número de colheres de achocolatado, não alterou nada da receita, você reduziu a quantidade de Nescau que a gente chama na receita. O brigadeiro vai ficar sem gosto. Diminuiu, o seu brigadeiro vai ficar fraco, sem gosto. Mas se você aumentar muito a quantidade de chocolate, vai ficar enjoativa a receita. Isso daqui a gente vê na química, que a gente chama de estequiometria. Se você muda um elemento da reação, vai acontecer isso. Se você diminui um elemento da reação, vai acontecer isso. Então, você está ali na questão, você não entendeu muito bem, mas se você souber relacionar isso como alguma receita, seja ela de qual for a receita, se ficar mais fácil para você o entendimento da questão assim, faça. A química é do seu jeito, do jeito que você entendeu. Pode ser muitas vezes que o seu cálculo não bate com o do seu colega, mas você entendeu de uma forma, fez a fórmula de uma forma que o seu colega não fez. Não quer dizer que o seu esteja errado, mas sim que vocês aplicaram métodos diferentes. A química, a física, é muito ali da forma que você absorveu aquele conteúdo. Então, falando sobre a estequiometria, quando você aumenta ou diminui algum ingrediente dessa reação, a proporcionalidade da reação faz com que aconteça várias coisas. É o que a gente chama na química das leis ponderais. É essa coisa de diminuir aqui, a minha reação vai ficar assim. Aumentei aqui e a minha reação vai ficar desse jeito aqui. Então isso é muito parecido com uma receita. Então, você viu uma questão, para você é difícil do jeito que ela está falando sobre uma reação de carbono, sobre hidrogênio, mas se você falar, bom, se eu substituir aqui o meu carbono pelo Nescau, o meu nitrogênio pela manteiga, sei lá, o meu oxigênio pelo leite condensado, eu vou ver que eu consegui ver essa questão aqui, acho que agora eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. Então,
Pega essa questão, se você não entendeu de primeira, lê mais uma vez, tenta relacionar com alguma coisa que você já viu na sua vida, alguma coisa que facilite você a entender o que aquela questão está pedindo de você. As questões de químicas têm muito enunciado, é muito texto falando, sabe, João fez, sabe Deus o que, não sei que diabo que o pessoal tem com João, mas eles fazem muito isso. Mas a questão de química não tem muita coisa que você tem que fazer, você tem que ir ler o enunciado para você entender o que ele fez, qual que é a reação que ele está fazendo ali, se foi João, se foi Maria, não interessa. Você tem que ler a questão mesmo, tem que ler e tentar relacionar para ver se você entende melhor aquela questão ali. Porque o da química, a pegadinha do Enem na química, é que a questão faz você achar que é uma coisa, porque no Enem você pensa tudo no tempo ali. Você acha que não vai dar tempo, que não vai dar tempo, que não vai dar tempo. E muitas dessas vezes é aí que o Enem coloca a pegadinha para você. Então, por exemplo, a questão de química, ela vai te falar uma coisa, você vai achar que é aquela coisa, vai ter uma alternativa sobre aquele conteúdo, mas no final das contas não é. Você não leu com atenção, teve uma palavra ali que entregou a questão que é outro assunto, você leu muito rápido, você não conseguiu pegar o que a questão quer de você. E isso aí interfere muito na hora de você resolver. Então, não é nem vá com calma, leia a questão. Eu sei que dá muita dor de cabeça, as provas de química, matemática e biologia, você pensa muito, dá muita dor de cabeça, dá um cansaço. Você ali tem ali toda a sua pressão da sua família, seja dos seus professores, não importa. Tem toda uma pressão psicológica ali em você e você tem que relaxar. A prova cobra muito mais do seu estado emocional ali na hora do que realmente do seu conhecimento, porque pode acontecer com você o chamado famoso branco. Deu branco por quê? Porque você está muito nervoso, você está muito ansioso, você tem muita pressão em cima de você e o seu cérebro não consegue acompanhar aquilo tudo e você pifa, entre aspas. Então, mantenha calma, vá com calma. Não fique olhando para ali para o relógio em adesivo, quem já fez o Enem sabe que tem um relógio ali que ela vai tirando os adesivos. Vá com calma, vá no seu tempo. Cada um tem um tempo de aprendizado, cada um tem um tempo de resolver uma questão. Vá no seu tempo, vá com calma. Leia muito bem a questão. Pense ali no qual conteúdo você estudou, se você viu alguma coisa. Eu sei que o ano é um pouco difícil, porque ninguém está em sala de aula. E em sala de aula você tem mais aquela atenção, em casa é muito complicado, tem gente que tem problema em casa. Mas ali tente fazer o máximo possível para que na semana que você vai fazer o Enem, que eu não sei que mês é agora, que foi adiada a prova e tudo, mas na semana que você vai fazer o Enem, converse com a sua família, dizendo que mãe, pai, tia, é a minha semana de Enem, eu preciso me concentrar, eu preciso ficar calmo. Mantenha uma boa alimentação, isso é muito importante. A alimentação antes da prova. Não coma alimentos gordurosos, não coma muito açúcar, porque, por exemplo, no caso do açúcar, quando você consome muito açúcar durante na prova ou antes da prova, quando o efeito daquele açúcar passar e você não tiver mais açúcar para o seu corpo, você vai entrar num estado de sono. Isso é muito natural do corpo humano, quem vive em biologia sabe disso. Então não consuma açúcar antes da prova ou durante a prova. Se você for consumir açúcar, leve, sei lá, um chocolate leve para o meio da prova, por exemplo, porque no meio da prova o seu cérebro já está bem ali, você está com muita dor de cabeça já muitas das vezes. Então leve um chocolate para você consumir no meio da prova. Não leve salgadinho, não leve refrigerante, não leve nada disso, leve alguma coisa leve, saudável. Se quem gostar de barra de cereal é excelente para a prova. Então, é muito dessa coisa de você. Você tem que ter a segurança no que você aprendeu. Você estudou, você se esforçou, você inclusive está aqui, são o quê? 3h58 da tarde, você tá aqui no pré-ENEM, se esforçando, porque você tem um sonho, não sei se é o seu sonho, é o sonho dos seus pais, não importa, mas você tem ali uma meta que você quer alcançar, então você tem que ter a segurança, eu estudei, eu aprendi, e eu me sinto preparado para fazer essa prova do Enem. Quem quiser na internet tem diversos simulados de coisa, se você tiver mais segurança, olhe as questões do ano passado do Enem, olhe as questões. Se você está achando muito difícil em algum conteúdo ali, você leia a prova, tente resolver. Se você está achando muito difícil aquele conteúdo, você já sabe que esse ponto aqui você tem que estudar um pouquinho mais. Então, é muito disso, são muitas coisas, é muito carregado, é muito carregado.
Eu que fiz o Enem ano passado sei que é muito carregado, mas que você tem um objetivo ali, que você tá lutando por aquele objetivo e você tem que realmente correr atrás, porque se você não correr atrás, ninguém vai. Então, vamos seguir aqui. Perdi o foco, desculpa. Esse foi o segundo ponto, né? Que você tem que relacionar a química. A química ali, a estequiometria, como fazer uma receita de brigadeiro, posso te dizer. O próximo. Eu acabei falando já isso aqui. O próximo ponto é você anotar os dados da questão. Anotar os dados da questão. Por quê? O que acontece? A questão do Enem, de química, ela vai te falar vários dados ali. Ela vai te falar até mais dados do que você precisa. O que você vai fazer? Vi um dado aqui, por exemplo, a questão está falando lá que a massa do carbono é tal. Então você já pegou. Bom, ele está falando para mim que a massa do carbono é essa daqui. Você pega esse dado, anota embaixo da questão. Massa do carbono, tal. Anotou. Beleza. Aí mais pra frente da questão, ele vai falar que misturou com nitrogênio, que a massa é tal. Mais um dado da questão. Você vai pegar e anotar embaixo. O que vai acontecer? No final, você vai ver que você tem alguns dados ali. E com aqueles dados, quando você vai estudar as fórmulas de química, você sabe que a fórmula, você encaixa os dados ali em um lugar específico. Então lá, você viu que tem lá 5 dados, ele te dá 5 dados ali a questão. Mas você lembra que ele está falando de um assunto, que existe uma fórmula nesse assunto que leva 4 elementos. Mas ele te deu 5 dados. Então, um daqueles dados ali é falso. O Enem está tentando te enganar, está tentando passar a perna para você, porque é isso que o Enem faz. O Enem é um eterno vilão que ele está tentando te passar a perna a todo momento. Para você não ir para a faculdade, você tem que ficar ali de olho nas artimanhas do bandido. Então tá, você pegou ali, tem 5 dados, mas você lembra que a fórmula tem 4 elementos. Então você vai olhar ali, você vai lembrar da fórmula e vai lembrar, esse dado aqui não faz parte dessa questão. Você riscou, agora você tem ali a fórmula pronta para você usar. Então tá. Outra coisa da química. A química, ela tem muita fórmula reduzida. O que é essa fórmula reduzida? Ele pega às vezes 3, 4 fórmulas e junta numa só. Mas o que vai acontecer? Ele junta numa só, mas aquela fórmula ali, quando você joga os valores dela, ele vai virar... Como é que eu vou explicar isso de uma forma mais natural? Você tem ali 3 fórmulas. Uma fórmula fala sobre pressão, uma fórmula fala sobre temperatura e uma sobre volume, isovolumétrica no caso. O que vai acontecer? Você pegou os dados ali da questão e viu que aqueles dados ali você jogou na sua equação geral, que a gente chama. Jogou na sua equação geral. Aí, por exemplo, a equação geral, como ela é a junção de 3 fórmulas, vai ter vários elementos ali, vários dados ali que ela está pedindo. Mas quando você joga os dados, aquela equação geral vai se tornar a equação que você quer. Então, explicando assim, você tem lá uma equação geral. A equação geral tem vários elementos ali para você substituir na fórmula. Só que quando você joga os dados da sua questão nele, automaticamente aquela ali vai se transformar na fórmula que você quer. Por exemplo, você tem aqui os dados de temperatura de algum elemento. Você jogou na sua equação geral. A equação geral vai ter lá, ela é a junção da fórmula de temperatura, pressão e volume. Quando você jogou os dados da sua temperatura, vai sair para você exatamente a fórmula da temperatura, porque é isso que a equação geral é. Ela é a junção de várias fórmulas, mas nunca dá erro. Quando você joga os dados certinho, você vai ter o resultado exato. Então, vamos lá. Por exemplo, você está estudando química. Aquilo que eu falei novamente. Cada pessoa tem o seu jeito de aprender. Às vezes alguém aprende melhor quando outra pessoa explica, às vezes você aprende melhor escrevendo, às vezes você aprende melhor lendo. Então, procure, você que é estudante, você é estudando há tantos anos, você tem que ter esse conhecimento sobre si, de qual é o meu jeito mais fácil que eu aprendo. E esse jeito é que você vai explorar. Se eu aprendo melhor com videoaula, eu vou ver muita videoaula. Se eu aprendo melhor escrevendo, eu vou escrever. Aqui no escrevendo, muita gente é assim. Por exemplo, o professor vai falar para você o jeito dele que ele escreve uma coisa, mas não tem nenhum problema você escrever do seu jeito.
Você pode riscar, o caderno é seu. O professor, ele não tá, nenhum professor vai impedir você de aprender do seu jeito, desde que esteja certo o jeito que você está tentando aprender. Então, por exemplo, se você quer riscar a fórmula, se você quer falar de um jeito melhor de você aprender aquela fórmula, faça do seu jeito com a importância que você aprenda aquele conteúdo. Se você vai melhor, não importa do jeito que você aprende. Você aprendendo e estando certo, saindo do resultado certo no final, é o que conta. Cada um tem o seu jeito e não tem porquê. Isso é um grande problema da educação, inclusive. Não tem porquê padronizar uma coisa que cada um tem o seu jeito de aprender. Então faça isso, rabisque, leia conteúdos, não importa do jeito que você vai aprender, aprenda, que você vai descobrir que é muito mais fácil dominar a química quando você faz do seu jeito as coisas. Vamos passar aqui. A tabela periódica aqui, vamos lá. Vamos lá. Aquilo que eu falei no começo, né? Conheça a tabela, tem 118 elementos químicos, né? E tem alguns mais famosos que são usados em questões. Então, não que você precise decorar toda a tabela ali. Por exemplo, os elementos radioativos não vale a pena você estudar. Mas ali dê uma decorada no hidrogênio, no oxigênio, no carbono em si, nos gases nobres que são muito cobrados. Dê sempre essa olhada ali. E aqui vai a dica que existe um site chamado Elements, tá em vermelho ali, ó. Depois vocês podem olhar. O Elements, ele é uma tabela periódica que ele vai te mostrar como é que o elemento é na vida real. Então tem uma foto, você clica no elemento lá, vai te mostrar uma foto dele, como ele é, para você ter já essa noção ali de qual que é elemento que está naquela tabela. Porque a gente vê a tabela ali, a tabela nada mais é do que letras e números ali por todo lado, e você não tem o menor interesse na tabela. Mas, por exemplo, esse site, o Elements, ele mostra para você como é que é esse elemento na vida real, e que vai te ajudar a ter maior compreensão, deixar a química menos textos e números ali, mais visível ali, posso dizer. Vale a pena pesquisar, quem não está muito fixo na tabela periódica, pode dar uma olhadinha nesse site depois, que é muito bom. Tá, a prática. Por mais que a teoria seja importante, mas a teoria às vezes é muito chata, né? Realizar os exercícios é essencial para você aprender, e não só na química, física, matemática e qualquer outra área da sua vida, você vai se deparar com que prática é normalmente a solução para tudo. Então, você ali pegou os seus elementos, colocou ali do seu jeito, agora você vai praticar aquilo ali. Você entendeu o conteúdo, você tem certeza que você entendeu o conteúdo, nos exercícios aqui você vai tirar a prova. Você pode pesquisar na internet uma lista de exercícios, não importa. Existem simulados hoje em dia para isso. A internet na nossa geração de estudantes, a internet é uma porta excelente para se aprender. Por mais que muita gente aí esteja perdendo a sua vida em diversas outras coisas na internet, a internet também é fonte de conhecimento, e que se você quiser aprender, é uma grande porta. Então tá, prática, né? Então é isso, pratique a química. O slide está aqui, mas se vocês mais ouvirem o que eu estou dizendo, vocês vão conseguir entender melhor do que ler o slide, porque ler slide é muito chato também. Então, vamos passar aqui para a próxima dica. Tá. Compreenda a resolução dos exercícios. Vamos lá. Você pegou o conhecimento, anotou do seu jeito, mas tentou resolver um exercício, não deu certo. Você vai se frustrar? Não. Você vai pesquisar na internet aquele exercício, você vai pesquisar a resolução daquele exercício e você vai ver onde você errou. Isso é muito importante para você ter noção de onde você está errando. Você tentou o exercício, tentou fazer aquele exercício, não deu certo. Você não conseguiu chegar no resultado certo da questão. Você vai pesquisar na internet como é que é a resolução e você vai ver onde você está errando, porque assim você vai reparar os seus erros e não cometer mais esse pecado nas questões. Então, é muito tentativa e erro. Tentou, não conseguiu, vai na internet, vê como é a resolução daquele exercício e aí você corrige o que você está errando.
Sempre faça isso, sempre faça isso. Não tenha peso em você por você não ter entendido o conteúdo. Faça isso mesmo, não tenha vergonha de nada e etc. Vá, pesquise mesmo. Você errou, você corrige o seu erro e você nunca mais erre, porque é assim que você aprende, tentativa e erro. O que a gente chama. Vamos passar aqui. Vamos lá. Aqui. Bom, a gente acha que a química só vem na sala de aula ali quando você está aprendendo no ensino médio. Mas não, a química acontece em toda hora e todo momento da nossa vida. O ato de você respirar é química, tudo à sua volta é química. E inclusive nos filmes. A gente está em época de quarentena aí, né? E muita gente está vendo filme, série, etc. A química também está presente ali. E você ter esse olhar de tipo, aqui tá acontecendo uma reação química, nessa parte daqui desse filme tá acontecendo uma reação química. Isso é muito legal para você fazer. Porque, por exemplo, a gente vai citar aqui, ó, que eu acho que tá aqui no slide, né? Sim. É uma parte do Homem-Aranha 2, Dr. Octopus quer um trítio para gerar energia para o seu reator. Então, o que ele quer fazer? Ele quer gerar um elemento químico que gera energia. Essa, inclusive, é a grande questão da química, de que existe uma fonte de energia no nosso universo aí que pode ser aproveitada, mas a gente ainda não sabe como. Então, você percebeu aí que ele quer criar um elemento que gera energia para o reator dele. E reator, como a gente viu na última aula, reatores precisam de muita energia para funcionar, eles funcionam à base de muita energia. Próximo filme. Ou então Blaze Runner, que a cidade está totalmente poluída com a chuva ácida. Aí, mais uma coisa, biologia e química. A chuva ácida é algo da biologia, mas o que causa ela é um composto químico que se forma ali nas nuvens. Então você tá vendo uma série, tá vendo um filme, viu ali que alguém, sei lá, soltou fogo de artifício. O fato dele soltar fogo de artifício foi uma grande coisa da química que foi descoberta. Se você pesquisar mais a fundo, você vai saber que a descoberta dos fogos de artifício na China foi um grande marco para a química. Então, você viu alguma coisa ali no filme, se interessou, quer saber se aquilo ali é possível na vida real, mas tomem cuidado, porque os filmes, às vezes, eles distorcem as coisas. Então, você que se interessou ali, o que aconteceu ali naquele filme, pesquise primeiro para saber se aquilo ali existe e se é possível, porque filme ali, ficção, às vezes distorcem um pouco as coisas. Isso não vale só para os filmes, séries, animes e etc. da vida aí. Você identificar a química nas coisas é muito legal, para você também absorver um pouco ali desse olhar químico das coisas. Então, vamos passar aqui. Fases de efeito. Com certeza vocês já tiveram ali, em algum momento da sua vida de estudante, as famosas músicas ou frases que te ajudam ali a lembrar de um conteúdo. Na química também existe isso. Existem algumas frases que se tem, você pode pesquisar na internet aí, como, por exemplo, para lembrar da nomenclatura dos ácidos, a frase que a gente utiliza é: o mosquito teimoso te mato, te pico, te meto no vidrico. É uma frase um pouco engraçada, mas nessa frase você decora ali as terminações dos ácidos, que é ito, oso, ato, ico, eto e hídrico. Então, é uma frase ali, você pegou a frase, você vai lembrar ali a nomenclatura dos ácidos, porque é exatamente isso que ela está dizendo para você, né? O mosquito teimoso te mata, te pico, te meto no vidrico, para você lembrar a nomenclatura dos ácidos. Então, pesquisem essas. Tem músicas, tem frases, tem muitas coisas na química que tem essa musiquinha, esses jingles ali para você lembrar ali. São macetes que a gente chama. Então, pesquisem isso daí. Se você está estudando conteúdo e você acha que ali tem uma frase, você pesquisa para ver se tem alguma frase para você lembrar daquilo ali. Na química orgânica, que é um dos conteúdos mais importantes do Enem, existem músicas também. Pesquisem sobre isso daí, que vocês vão ver que é bem legal de se lembrar sobre os conteúdos. Tá.
Bom, exercitar a interpretação de texto. Vamos lá. A leitura das questões, o entendimento do texto da questão, em química principalmente, é de suma importância. Então, antes de você pegar o cálculo ali propriamente, treine a interpretação de texto. O Enem é muito interpretação de texto, isso não vai só para português, vai em todas as questões. Se você tem dificuldade de entender se você tem dificuldade de interpretar o texto, você procure ali maneiras de melhorar a sua interpretação, porque isso vai se fazer toda a diferença para você na hora da prova. E em química também, essa diferença se aplica ali. Se você tem muita interpretação, se você tem muito conhecimento de interpretação de texto, vai ficar um pouquinho mais fácil ali de você entender as questões de química, né? E em química o que acontece? Nas questões de química o que acontece muito mesmo. Vai acontecer para você que às vezes a questão te dá números, te dá dados, mas a questão é por interpretação de texto. Isso é muito comum, é a pegadinha mais básica do Enem sobre química, que ela vai tentar te enganar, te dando dados ali para você quebrar a sua cabeça, tentando descobrir do que aquela questão está falando, de que conteúdo, mas na verdade a questão é pura interpretação de texto. Como aconteceu em 2018, de ter uma questão de química que falava sobre a fotossíntese. Ele mostrava para você a reação da fotossíntese e você entendia que ele estava querendo balancear aquela equação, mas na verdade se você olhasse com moralidade de interpretação, se você visse o contexto ali que estava inserido da questão, você vai ver que está falando da fotossíntese e a alternativa é a reação ao tipo de fotossíntese. Muita gente errou, muita gente fez cálculo, muita gente fez muita coisa, sendo que a questão era só você ler e interpretar ali que se estava falando da fotossíntese, por isso que lá em cima ali eu trouxe ali a coisa química da fotossíntese, porque justamente é uma pegadinha muito fácil de você cair, porque quando você olha a questão e você vê que tem números ali naquela questão, porque você viu ali que tem números, você já bate vixe, essa questão aqui deve ser um pouco mais difícil porque tem números. E é justamente isso que o Enem quer que você pense, que eu estou te dando vários dados aqui para você quebrar a cabeça, mas essa questão é pura interpretação. E você deixou de ganhar a pontuação dela porque você achou que era difícil. Então, confie em você, leia, interprete e você vai conseguir. Deixa eu passar aqui. Peça para você pedir ajuda. No fundamental, o que você traz para o ensino médio muito comum do fundamental é o fato de você ter vergonha de perguntar para o professor alguma coisa. Você vai perceber, conforme você vai amadurecendo, que isso foi uma grande besteira que você fez na sua vida, porque você poderia ter adquirido muito mais conhecimento se você tivesse levantado a mão e perguntasse. Não tenha vergonha, peça ajuda mesmo. Se você tem um amigo que entende mais de química de você, peça ajuda para ele. Se você conhece alguém da UFAC ou outras universidades, no caso aqui no estado só a UFAC tem química, que faça a faculdade de química, peça ajuda para ele, porque essa é a profissão dele, essa é o que ele vai exercer no futuro, é dar aula, então ele vai te ajudar com certeza, como eu estou ajudando vocês. Então, isso é muito... Não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você tem um amigo que entendeu mais o conteúdo, peça para ele, não estou entendendo, me ajuda aqui a entender isso daqui, porque ele vai com certeza te ajudar. E é melhor do que você ficar na dúvida ou você errar uma questão. Então não sinta vergonha de pedir ajuda. Essa mesmo, se você não entendeu, mesmo depois de praticar, depois de pesquisar na internet, não está entrando na sua cabeça, peça ajuda, vá com alguém que entenda mais de química de você, me explique isso aqui, eu não estou entendendo isso daqui, que ele vai te ajudar e isso vai tornar o seu conhecimento melhor, porque você ali não entendeu, não quer pedir ajuda e vai ficar por aquilo mesmo. Você esqueceu aquele conteúdo ali e foi, saiu da sua cabeça já. Então, peça ajuda mesmo, não tenha vergonha não, pergunte, porque é melhor perguntar e tirar a dúvida de uma vez do que ficar com dúvida e errar. Deixa eu passar aqui. Um grande ponto aqui. Fora a interpretação de texto, matemática básica. Você precisa disso, não tem como fugir da matemática. A matemática está em tudo, inclusive, principalmente na química, ela está presente.
Se você ainda tem dúvida de divisão, principalmente, que eu percebi ali, que muita gente tem dúvida na hora da divisão ali, treine, exercite um pouco, volte um pouco nessa parte. Eu sei que é um pouquinho ali, você retomar muito ali, retroceder ali no oitavo, sétimo, sexto ano, mas volte ali, treine a matemática básica, treine ali muitas vezes a divisão, fazer números de cabeça, porque no Enem você não tem todo esse espaço do mundo para fazer um cálculo grande. Então, se você ali já tem um exercício ali que você sabe resolver algumas coisinhas de cabeça ali, facilita muito na hora de resolver. Você ganha tempo com isso, tempo a pensar em outras questões mais difíceis. Porque se vocês já olharam aí vídeos sobre Enem, vocês sabem que existem questões fáceis, médias e difíceis. Na química, eu vou falar aqui para vocês. As questões fáceis são as pegadinhas, que você acha que é uma coisa, mas é outra. As questões médias são as que exigem de você um conhecimento da tabela periódica e de alguns números atômicos. E a difícil, geralmente, são as questões que envolvem reações grandes, de cadeias grandes, e que vão cobrar de você aí um entendimento um pouco mais aprofundado, principalmente da química orgânica e um pouquinho da estequiometria. Então, as questões fáceis são as pegadinhas, as questões médias ali são as que você tem que ter um pouquinho do conhecimento da tabela, e as questões difíceis são grandes reações, mistura de cadeias e por aí vai. Então, treine a matemática básica, volte lá mesmo, exercite, faça de cabeça as contas, porque isso vai te ajudar muito a ganhar tempo na hora da prova. Deixa eu passar aqui. Essa vai ser a nossa última dica. Quem assistiu a aula aqui de Química Orgânica viu que em alguns pontos eu falava assim, o nome popular disso aqui é isso daqui, mas o nome científico é isso daqui. Eu já adianto para vocês que às vezes isso cai no Enem, porque a gente conhece, por exemplo, aqui, vejam aqui os exemplos que estão no slide. O vinagre, que é o ácido acético, mas o que você vai conhecer? Você vai pensar. Você conhece aquilo ali como vinagre. Então, provavelmente o Enem vai colocar ali para você o ácido acético. Então, principalmente os mais conhecidos ali, você tem que dar uma olhada nisso de como é o nome popular e como é o nome químico dele. Porque, por exemplo, aspirina. Você conhece uma aspirina e você nunca na sua vida pensou que você precisasse conhecer o nome científico da aspirina. Mas teve uma questão do ano passado que falou sobre a aspirina. No caso, o ácido acetalítico. Eu não sei falar esse nome, mas é isso aí que está escrito aí. Enfim, não vou nem tentar. O álcool etílico, que é o etanol. Muitas vezes você pensou que o etanol, o nome dele é álcool etílico, ou o álcool etílico é o etanol. Não é algo que você vai pesquisar. Nossa, como é o nome científico do etanol, ou do álcool etílico, mas é esse daí, o álcool etílico é o etanol. Então, conheça tanto o nome popular como o nome científico deles, porque no Enem se for o nome científico das coisas e não popular. Você pode errar aí por não saber o nome científico e você achar que é um elemento nada a ver, mas é um elemento que você conhece do seu dia a dia, como o vinagre ou a naftalina, por exemplo. Então foi isso. As dicas acabaram por aqui. Acho que se tiver alguma dúvida, não tem problema mandar aí no chat. Agora, para quem planeja fazer medicina, quem vai fazer medicina, eu sugiro ali que veja um pouco sobre a química geral avançada, a fisicoquímica e a química orgânica avançada. Por que você vai ver isso daqui? Porque você que planejou cursar medicina, você sabe que é difícil. Ninguém tá tentando aqui te enganar, dizer que é fácil passar em medicina, não é fácil. Você tem que ter muito conhecimento, você tem que estudar muito. Então, na química, você vai precisar estudar um pouquinho mais também. No caso, esses três assuntos aí foram que a gente não abordou aqui no pré-ENEM, mas que, porque são voltados mais para a medicina, você deve estudar eles também, para você, né, subir a sua nota e tentar entrar no curso de medicina. Se você embarcou nessa, coragem você tem e conhecimento também. Vamos lá? É isso. Acabo por aqui. Essa foi a última aula de química. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum assunto, se tiverem alguma dúvida, me procurem aí ou pelas redes sociais, enfim, é Daniel Lima em quase todas as redes sociais. Me procurem, tirem dúvidas, não tem problema nenhum.
em contratar, tirar a dúvida de vocês. Se alguém tiver interesse no curso de Química e quiser falar comigo sobre como é ali o começo da Química, não tem problema nenhum em falar. Eu amo a minha faculdade, eu amo o que eu escolhi e fico muito feliz que outras pessoas tenham interesse, porque o nosso estado tem muita decadência de professores de Química e pesquisadores também. E se você tiver interesse pela Química e quiser cursar, vá, não importa o que os outros digam, é a sua faculdade, é o seu futuro. Faça, se você gosta de física, se você gosta de matemática, mesmo não sendo uma medicina, um direito da vida, não sendo engenharia civil, se você trabalhar naquilo que você ama, se você trabalhar naquilo que você gosta, você vai ser muito mais feliz, você vai ser um profissional muito mais realizado. E não é porque o seu tio ou seu avô queria que você cursasse medicina, você cursa a matéria que você ama. E se, por exemplo, você quer, por exemplo, uma matéria que não tem aqui no estado, porque o nosso estado tem pouco oferecido de cursos de graduação, você quer, sei lá, física do espaço, sei lá, física nuclear. Mas aqui não tem física nuclear, mas tem física. Vá ao UFAC, dá muita oportunidade para você adquirir o conhecimento de outras disciplinas. Então, mesmo que você não esteja estudando física nuclear, comece a sua carreira na física e quando você tiver mais estrutura, você faça física nuclear, nunca desista daquilo que você quer. Como eu mesmo, não queria cursar química em si, queria engenharia química, mas eu vou começar na química e um dia eu vou cursar a engenharia química, porque é aquilo que eu quero, é aquilo que eu planejei e é aquilo que eu vou atrás de realizar. Façam isso também, realizem, confiem em você, confiem no seu conhecimento, estude. Eu sei que é difícil em casa, a gente se sente muito à vontade para, sei lá, jogar, ver um filme, ver uma besteira, mas é só o ano que você vai entrar na faculdade. Então, faça esse esforço, porque a recompensa é grande e é uma recompensa que você vai levar para o resto da vida. Então, pegue ali, se concentre. Eu sei que às vezes é difícil estudar em casa, mas procure ajuda. Teve aqui, vocês mesmos que estão aqui no Pré-ENEM, já são uns alunos a mais que não sentaram em casa e ficaram sem fazer nada durante essa pandemia aí. Vocês procuraram, estudaram, e cada esforço que você fizer pela sua faculdade, lá na frente você vai ver um resultado gigante. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu às aulas de Química. Eu sei que eu sei que muita gente acompanhou desde o começo. Muita gente foi embora também, não, é aquela questão, né? São prioridades, quem dá prioridade é estudo, quem não dá. Mas obrigado a todo mundo, obrigado ao professor Vitor, assistente de aluno, aos profissionais técnicos que acompanharam a gente até aqui, pela oportunidade. Vocês foram meus primeiros alunos, mesmo que virtual foram os primeiros, então valeu aí por essa oportunidade e eu encerro por aqui a disciplina de Química.